Quando a Ashra vem para a sala, o negócio fica mais. Vai lá, Ashra, 2 minutos aí de réplica. Vai lá. Eu sou muito parecida com Charles Spurgeon, então vocês sabem do que eu vim fazer na sala. Adriano, olha, essa data de 1914 que você tenta contextualizar com Daniel, e é engraçado que você trouxe aqui uma informação que eu li no site de vocês. Vocês pegam essas informações em números, em Daniel, tentando estabelecer uma regra aí para ano, dia e semana. Essas regras até podem ser aplicadas em certa medida, mas elas não podem ser utilizadas como um parâmetro para 1914, porque o texto de Daniel não está falando de Jesus, eu reitero. Os 7 tempos se referem a Nabucodonosor e não a Jesus. E vocês mesmos admitem no site de vocês que vocês estão se referindo, aliás, aplicando uma interpretação extensiva, dizendo assim, olha, essa profecia não pode se aplicar tão somente a Nabucodonosor, porque o reino de Nabucodonosor não seria eterno. Mas se tem que respeitar a regra do texto. O texto está falando de Nabucodonosor. Dentro do meu... Já pode perguntar, Esme? É réplica só. Ah, tá. Tá, então sim. E para fechar aqui, é, a ideia que você traz aqui em Ezequiel, em Daniel, não guardam de fato relação com Jesus Cristo. Porque vejam, os senhores, Jesus já inicia um reino debaixo de uma grande guerra, a coroação dele é festejada com a Primeira Guerra Mundial. E aí a Segunda Guerra Mundial, lá em 39, vai representar o quê? Porque a primeira, 1914, representa a coroação dele no céu. A segunda vai representar o quê? A gente tem que pensar nessas maluquices que Adriano está aqui tentando nos ensinar. Obrigada. Ok, ok, ok. Agora inverte a situação. Adriano, 2 minutos para você perguntar para a Ashra. Ashra, nós já vimos aqui que não teve nenhuma argumentação bíblica para realmente contrapor as duas afirmações que foram feitas sobre Apocalipse capítulo 6 e sobre as profecias bíblicas envolvendo Daniel capítulo 4, Lucas e os demais textos. Dito isso, vamos para uma terceira base do porquê que nós acreditamos que 1914 é o ano em que Jesus se torna rei. Apocalipse capítulo 12 fala do nascimento de um filho, né, nascendo de uma mulher. Obviamente, ali não é Maria e esse filho não é Jesus Cristo. E aí acontece, nos versículos 7 em diante, depois que nasce ali aquele bebê, né, simbólico no caso, nós vamos já entender quem é. Apocalipse capítulo 12, lá no versículo 7, fala que depois que se nasce esse reino, essa criança no caso, tem uma guerra lá no céu. E ela culmina com a expulsão de Satanás no céu. Eu gostaria que você trouxesse evidências bíblicas. Nós acreditamos, Ashra, só para você se situar, que essa expulsão de Satanás no céu, ela acontece no ano de 1914. Eu gostaria que você trouxesse alguma argumentação bíblica que pudesse refutar essa nossa base, usando Apocalipse capítulo 12. Quando foi que Satanás foi expulso do céu? Nós entendemos, à luz da Bíblia, que foi no ano de 1914. Se você discorda dessa nossa crença, traga, por gentileza, não a sua opinião, mas a Bíblia. Em que ano Satanás foi expulso do céu? Ok, ok. 2 minutos aí de pergunta da Adriano, agora é 5 minutos de resposta da Ashra. Ashra, 5 minutos, vai lá. Muito obrigada. Primeiro, Adriano, que essa pergunta que você me faz, qual a data que Satanás foi expulso do céu, é totalmente relevante. A Bíblia é silenciosa quanto a isto. A bem da verdade, a ideia de que Satanás foi expulsa do céu, ela é oriunda do cristianismo, partindo da premissa de que existe uma guerra entre Deus e Satanás. Se a gente for usar a perspectiva judaica, essa guerra nunca aconteceu. E há que se falar que existem correntes no cristianismo que também vão dizer, afirmar que essa guerra também é inexistente. Pois bem, você citou aqui Apocalipse 12.
a perseguição da mulher pelo dragão. Aí você já inicia dizendo que não se trata de Maria. E sim, existe realmente uma tese que vai afirmar que essa perseguição ela acontece ali quando Herodes tenta matar o fruto que vem do ventre de Maria. Eu não sou inclinada a esta tese, de toda sorte, ela existe, ela é real. Por outro lado, nós compreendemos que a mulher perseguida e que foge para o deserto compreende a grande perseguição que foi empreitada pela igreja não. A grande perseguição que foi empreitada por Roma contra os cristãos do primeiro século. E muitos cristãos tiveram que fugir para vários e vários lugares. E quando você está ali no alto da Idade Média, que você tem ali a contra-reação católica em relação aos protestantes, você percebe que muitos se refugiaram nos Alpes suíços. Essa profecia, se você for analisar ela dentro de outra perspectiva, ela vai guardar relação com esta perseguição e não com a expulsão de Satanás do céu, qualquer coisa parecida, ou com 1914. E sim, eu já respondi às suas perguntas lastreadas em Apocalipse 6, quando você disse que aquela guerra ali representa o evento de 1914, que também representa a coroação de Jesus Cristo no céu. E eu já argumentei dizendo o seguinte, que não se refere 1914 à coroação de Jesus Cristo no céu, porque 1914 eclode uma guerra. Então o reino de Jesus, a sua coroação, ela é brindada com uma guerra mundial. Isto não faz o menor sentido, isso é ideia de cabeça de testemunho de Jeová. Portanto, esse argumento é totalmente desprovido de nexo bíblico. E agora, como se não bastasse, eu vou chegar no ponto fundamental. Também já respondi a respeito dos 7 tempos. Eu não fugi de nenhuma das suas perguntas e contextualizei com a Bíblia. Com relação, agora eu quero me voltar para um outro lado, Adriano. Vocês mentiram quando disseram que Jesus voltaria em 1914, isso não aconteceu. Aí vocês inventaram uma historinha para simular que não. O que aconteceu foi o seguinte, ele não voltou, nós erramos o evento, mas nós acertamos a data. Isso vocês aqui afirmam. Na verdade, o que aconteceu foi que Jesus foi coroado e agora está reinando de modo invisível, que é uma outra grandiosa mentira. Da mesma forma que vocês mentiram quando profetizaram que os patriarcas ressuscitariam, Abraão, Isaac e Jacó, e criaram uma mansão lá em Bet-Sarim para receber esses patriarcas que ressuscitariam. Onde estão esses patriarcas ressuscitados, né, Adriano? Mentiram sobre a vinda de Jesus, mentiram sobre esses patriarcas ressuscitados e continuam mentindo com relação ao entendimento bíblico. Neste sentido, meu colega, aplica-se a vocês o que nós chamamos de teoria do fruto da árvore envenenada. Se o fruto é mau, toda a árvore é má. Uma árvore má não pode produzir frutos bons. E aí também se aplica o que nos ensina o apóstolo Tiago. De uma mesma fonte, Adriano, não pode jorrar água doce e amarga. Se vocês mentiram com relação à vinda de Jesus e depois inventaram que ele começou a reinar em 1914 para dissimular a historinha de que não se cumpriu, porque o tempo é o maior inimigo de vocês, se vocês mentiram em relação à ressurreição dos patriarcas, sabe-se Deus mais do que vocês continuam mentindo. Mas isso a gente vai detalhar melhor à medida que as coisas forem acontecendo. E agora sim, vamos nos voltar para a Rússia. Rússia mentiu sobre a vinda de Jesus. Apesar de vocês dizerem que não acreditam em profeta e que Rússia não era profeta, Rússia fez um prognóstico baseado em cálculos equivocados do capítulo 4 de Daniel, do livro de Ezequiel, do livro de Números e de outros escritores bíblicos que vocês utilizam para dar respaldo a um cálculo totalmente mal feito e inexpressivo. Muito obrigada. Ok, 5 minutos, Ashra. Na verdade, faltou alguns segundos, mas ela já passou. Adriano, você tem 2 minutos para réplica. Ashra, eu gostei da palavra prognóstico. E aí, quando você pesquisa o significado, ali diz que que traça o provável acontecimento futuro ou resultado de um processo. Note a expressão provável. É um provável acontecimento futuro. As profecias feitas por profetas inspirados não eram um provável acontecimento futuro. Eles de fato aconteceriam. A menos quando Deus mudou de ideia em relação a Nínive, por exemplo. Mas enfim, Ashra,
vamos tratar melhor sobre isso. Você trouxe duas interpretações aí, mas o fato que Apocalipse 12, esta mulher é a organização celestial de Jeová. A Bíblia apresenta, a Bíblia interpretando a Bíblia, você vai chegar nessa conclusão. O filho que nasce dessa organização celestial é o reino de Deus. É o reino messiânico. Então, quando esse governo começa a ser estabelecido no céu, olha que interessante. Miguel, que é o arcanjo, o chefe dos anjos, tem uma treta lá com Satanás e os demônios. Demônios esses que já haviam sido desencaminhados por ele. E aí ocorre a guerra, Satanás é expulso. Lá no céu, Ashra, olha a reação. Olha o que os anjos disseram. Agora se realizou a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Então, Ashra, é somente após a expulsão de Satanás no céu que Jesus começa a realizar a sua autoridade como rei no céu. Rei designado, coroado. E, obviamente, conforme as profecias e os cumprimentos que eu já demonstrei, isso só ocorreu no ano de 1914. Ok, os 2 minutos do Adriano passado de réplica. Agora é o terceiro bloco, tá? Agora a situação inverte. É a Ashra que faz pergunta para o Adriano. Ashra, 2 minutos de pergunta para o Adriano. Teu microfone. Adriano, o texto de Apocalipse 12 é consenso entre quem estuda a teologia, mas para você que não estudou a teologia é meio complicado entender certas questões, mas o texto de Apocalipse 12, para quem estuda a teologia, sabe que ele tem uma dupla aplicação. Primeiro, essa guerra ali pode se referir à expulsão de Satanás no céu, crendo que pode ter acontecido uma guerra lá, uma rebeldia, então ele desce. E também tem uma aplicação para o futuro, que vai acontecer no período da grande tribulação. Temos uma dupla interpretação. E vocês finalmente inventaram essa historinha aí de 1914. Agora é o seguinte, a minha pergunta. Eu quero saber, Adriano, por que vocês mentiram a respeito da ressurreição dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó? Eu quero saber se vocês não se constrangem de ter enganado as pessoas. Aí você também usou a questão do prognóstico. De fato, o prognóstico é uma espécie de profecia feita com base em cálculos prováveis. É uma espécie de revelação para o futuro. Aí você está usando essa fala para tentar suavizar a barra do Russell, para dizer, não, ele fez ali, na verdade, um prognóstico, ele fez com base em cálculos para um provável acontecimento. Desde quando a gente pode brincar com a fé das pessoas usando coisas que são prováveis? Onde você viu um discípulo de Jesus na Bíblia fazendo profecias que, olha, provavelmente vai acontecer, mas pode ser que não seja assim. Eu gostaria de saber de você a respeito da ressurreição que vocês profetizaram dos patriarcas não aconteceu e que você comente sobre esse prognóstico de Russell. A base de cálculo você já deu aqui pra gente, que é Daniel, que é Ezequiel, que é Números. Ok. Aliás, você não citou o Números e Ezequiel, mas a base de vocês é essa. Ok, Ashra, ok. Tá aí a pergunta da Ashra. Adriano, você vai querer pôr na tela, né? Sim, esse formato aí, Wesley. Boa. Muito bem, deixa eu zerar o tempo aqui do Adriano. Adriano, você tem 5 minutos para responder a pergunta da Ashra. Pode ir lá. Ashra, eu vou me abster de responder a pergunta sobre 1925, porque não é esse o tema do nosso debate. Mas se quiser, a gente pode fazer um segundo debate falando sobre Bet Sarim, 1925, 1975. Para mim será um prazer também destruir as mentiras que vocês têm dito por aí em relação a isso. Mas como o nosso tema é 1914, o que você disse aqui pelo menos 2 vezes? Que Russell acertou o ano, mas errou o evento. Será? Essa prova documental aí, que você sabe que tem relevância, ela foi escrita em 1913. 1913 é um ano do suposto ano do fim do mundo, segundo o que vocês dizem que iriam acontecer, que Russell falou e profetizou. Sabe por que não é verdade, Ashra? Porque um ano antes, em 1913,
é antes do suposto fim do mundo, como vocês acusam, Russell escreveu aí, ó, segundo o melhor cálculo cronológico de que somos capazes, ou aproximadamente nesta época, em outubro de 1914, ou então mais à frente, sem dogmatizar. Estamos aguardando certos eventos. Aí, Ashera, vamos ver se Russell aguardava o fim do mundo? Vamos ver se ele falava, se ele aguardava que isso iria acontecer, se ele vai dizer que é a destruição dos governos humanos e o Armagedon. Será que era isso que ele aguardava? Ponto 1 ali. Qual eram os eventos que eram aguardados por Russell e os demais? O fim dos tempos dos gentios, ou seja, a supremacia gentia no mundo, né? Que é o que nós já explicamos aqui, que se refere... É verdade, Wesley, a Ashera não está na live. Continua, Adriano. Então, assim, Ashera, os eventos que Russell aguardava eram o fim dos tempos dos gentios e o outro era o início do reino do Messias no mundo. Ou seja, era que se acabasse os 2520 anos e que Jesus começasse a ser rei, não aqui na terra, mas lá no céu. Eram esses únicos 2 eventos que eram aguardados pela Testemunha de Jeová em 1913. Simplesmente isso. Não tem nada de fim do mundo. Se tem, eram especulações, não feitas de forma dogmática, como ele mesmo diz aí, olha. Russell escreveu A Sentinela de 1913 falando exatamente isso. Nós não estamos dogmatizando. E tem mais. Qual foi a base para esse entendimento? Ele mesmo escreve, segundo os cálculos que foram feitos. Não é segundo um anjo que apareceu para ele, não é porque ele teve um sonho, não é porque ele teve uma visão sobrenatural, como acontecem na fonte podre, onde nós vemos muitos líderes religiosos dizendo que estão fazendo profecias porque a Trindade revelou para eles, porque apareceu um anjo para eles, porque tiveram visões. Russell não usa isso como base. Ele usa cálculos cronológicos com base na Bíblia. E aí, ele, com base nisso, ele apresenta 2 eventos futuros. O fim dos tempos dos gentios e o início do reinado de Jesus no céu, deixando claro que ele não profetizou o fim do mundo. Não profetizou nada disso, mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então aqui, Ashera, além de não se ter refutado Apocalipse capítulo 6, você não trouxe uma explicação melhor. Não conseguiu refutar a explicação mais básica que você encontra no JW, que é essa que eu usei aqui sobre o fim, a interrupção do reino de Deus na terra com a destruição de Jerusalém, que se passou 2520 anos, que chega em 1914, matematicamente falando, e que Jesus recebe a sua coroa, não no ano 33, mas muito após o ano 95, que é quando se narra ali o evento onde ele, sentado num cavalo branco, começa a sua cavalgada após receber a sua coroação e exercer seu papel como rei. E em resultado disso, os anjos se alegraram depois que Satanás é expulso. Após se iniciar esse reino, Satanás é expulso e Jesus Cristo começa a exercer sua autoridade como rei, após a expulsão de Satanás. Eventos esses que apontam para 1914. Ok, tá aí 5 minutos do Adriano. Ashera, você tem 2 minutos pela tua réplica, ok? Ashera, vai lá, 2 minutos. Seu áudio. Perfeito. Adriano, você disse 2 coisas aqui que merecem destaque. A primeira é que Jesus começou a reinar em 1914 porque o Russell fez um cálculo hermético e chegou a esta conclusão. E a segunda, que em 1914 se iniciaria o fim do tempo dos gentios, ou a plenitude dos tempos, como alguns assim denominam. Para que as pessoas compreendam o que Jesus quis dizer ali em Lucas, Jerusalém ela foi assolada pelos romanos, pelos gregos, ela foi assolada
por muitos povos. Foi pisoteada por muitos povos. Isso compreende a plenitude desses gentios. Mas isto só vai, de fato, ter efetividade, Adriano, não é em 1914. É quando Israel volta a ser nação. Você sabe nos dizer, Adriano, quando é que Israel voltou a recuperar a sua pátria, a sua nação? Com certeza vai saber. Isto não foi em 1914, nós estamos falando aqui de 1948. Então eu quero entender do colega como é que esse cálculo de Rússio de 1914, com referência à restauração das coisas, ao fim desse tempo dos gentios, que não acontece em 1914, acontece lá em 1948. Eu quero entender melhor. Vocês estão percebendo? Primeiro, Rússio mentiu quando disse que Jesus seria coroado em 1914 com base em cálculos herméticos. Daniel não é, porque Daniel não está falando disso. O livro de Números também não. O livro de Ezequiel também não. E, finalmente, a plenitude dos gentios, isto já foi, de fato, superado, porque Israel se torna nação lá em 1948, com parecer da ONU. Inclusive, teve um brasileiro que ajudou a tornar Israel nação. Ok, tá aí os 2 minutos de réplica da Asher. Agora, invertemos a situação. Adriano, faça a tua pergunta de 2 minutos. E Ashera, nós ouvimos muito nossos opositores, claro, com base em total desconhecimento do assunto. É diferente de nós, testemunhas de Jeová, que estudamos, por exemplo, a Trindade e conseguimos mostrar na Bíblia que tal ensinamento é falso. Diferentemente de nós, nossos opositores não se dão ao luxo de pesquisar as bases bíblicas que nós temos para sustentar o ano de 1914. Dito isso, muitas pessoas elas afirmam que nós, testemunhas de Jeová, que Rússia, por exemplo, afirmou o fim do mundo para 1914, que iria ocorrer o Armagedon em 1914. E que ali ele se colocou como um profeta de Deus, profetizando o fim do mundo para 1914. É o que as pessoas nos acusam de ter acontecido, é o que elas afirmam que Russell afirmou. Eu gostaria que nos seus 5 minutos você trouxesse provas documentais que provassem por A mais B que Russell era um profeta inspirado por Deus e que ele afirmou fim do mundo para 1914. A sua argumentação, ela precisa ser sustentada agora por provas, algo que você está bem acostumado no seu trabalho. Então, traga provas documentais que realmente corroborem com a acusação de que Russell era um profeta inspirado e que ele afirmou, note a palavra, afirmou que o fim do mundo ocorreria em 1914. Quais provas documentais você tem que possa nos apresentar e possa nos chegar a essa conclusão com base no que lermos em tais provas? Ok, tá aí 2 minutos de pergunta do Adriano. 5 minutos, Ashera, para responder a pergunta do Adriano. Teu áudio. Primeiro ponto, pessoal. A prova documental que o Adriano me pede, vocês vão achar no site das próprias Testemunhas de Jeová, quando eles falam do grande desapontamento por conta dos eventos anunciados por Rússia não terem se concluído, não terem se completado. Fato é que o Adriano não pode negar aqui nesta live, porque nós temos a internet para nos socorrer em matéria de pesquisa. Adriano não pode negar aqui para nós que, com base nas afirmações de Russell a respeito do fim do mundo, muitos de vocês venderam casas, venderam bens, depois vocês construíram uma mansão, apesar de não ser objeto deste debate, mas ela guarda relação. Por que Beth Sarim guarda relação com o que nós estamos aqui discutindo? Porque eu estou dizendo que vocês mentiram em 1914, como também mentiram em 1925. Aí você saiu pela tangente e disse, isso aí é fruto para outro debate. Concordo com você, mas se eu estou fundamentando aqui e dizendo que vocês mentiram lá em 1914, que Jesus voltaria e não voltou, depois inventaram que ele estava coroado no céu,
Como assim também mentiram lá em 25, falando a respeito da ressurreição dos patriarcas? A prova é que está no próprio site de vocês que vocês venderam imóveis, patrimônios, porque as pessoas acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias e que esse sistema de coisas seria destruído por Jeová. O que não aconteceu. Quem de fato trouxe a paz mundial foi a ONU. Isto é um fato histórico de grande relevância. E aí, Adriano, você... Só um instante, gente, que o povo tá me ligando. E aí, Adriano, você tá dizendo aqui, Ashra, me responda, me prove que Russell era profeta. Eu não preciso provar que Russell era profeta, até porque ele não era. Ele mentia, ele era apenas um mentiroso, ele não era profeta. Ele era um prognosticador. O prognosticador é aquele que faz previsões com base em cálculos, mas os cálculos que ele utiliza, Adriano, também não guardam relação com o conteúdo bíblico. Se for para Daniel capítulo 4, não tem o menor sentido. Se for para Daniel 9, Adriano, que é o texto que vai falar da restauração e destruição de Israel, você também vai ver que não faz o menor sentido. Se for para Apocalipse 6, Adriano, também não faz o menor sentido. Se for para Apocalipse 12, Adriano, também não faz o menor sentido. Eu estou trazendo fatos bíblicos. Apocalipse 6 fala da grande tribulação, fala daquele cavaleiro que vai receber autoridade na grande tribulação. Apocalipse 12 fala da perseguição do povo de Deus na alta idade média e no primeiro século também. Então é uma profecia cíclica. Apocalipse qual foi o outro texto que você citou? Não me recordo agora de memória. Mas Daniel 4 também, que fala dos tempos, se aplicam na Nabucodonosor, Adriano. E finalmente o capítulo 9 de Daniel é uma profecia destinada ao povo judeu, tendo como destinatários o povo judeu. 70 semanas estão contadas sobre o teu povo, desde a ordem para reedificar Jerusalém até a destruição do segundo templo, que aconteceu lá no ano 70. Nenhuma dessas datas, Adriano, podem nos levar a 1914 e principalmente cravar a ideia estapafúrdia de que Jesus começou a reinar em 1914. Meu povo, Jesus é rei desde a eternidade. A Bíblia diz que ele é o mesmo hoje e ontem e será eternamente. Jesus não recebeu uma coroa apenas em 1914. Eu queria que você me mostrasse na Bíblia Jesus recebendo uma coroa em 1914. O que você vai me dar é uma tabela com dados falsos a partir de uma interpretação errônea que vocês fazem das Escrituras. Isto não é teologia, meu irmão. Isto é qualquer coisa menos teologia. Isto é falácia, isto é sofisma, isto é engano, isto é engodo. Com todo respeito que lhe tem, meu nobre colega, em que pese você ser um estudioso, te falta ainda muita teologia para entender certas coisas. Obrigado. Ok, tá aí a resposta da Ashra. Agora é a réplica do... Antes de eu iniciar aqui, deixa eu colocar na tela, porque ele provavelmente vai querer aqui. Peraí. Deixa eu dar aqui. Deixa eu me jogar na tela maior. Aí. Vamos lá. Adriano, você tem 2 minutos pela tua réplica. Vai lá. Então, Ashra, na verdade nós não vimos nenhuma prova documental daquilo que você acusa Russell de ter sido, né? Ora, se você diz que ele foi mentiroso, você primeiro precisaria provar que a afirmação dele foi feita e que de fato ele não era. Você não trouxe a informação onde Russell afirma ser um profeta, afirma ter recebido revelação sobrenatural. Você não trouxe. Então, como é que eu posso acusar alguém de mentiroso se eu não consigo provar que ele alguma vez falou uma suposta verdade que não era verdade? Você sabe que no direito isso não funciona. Aqui também, debatendo comigo, não vai funcionar. Mas se você ler aqui ao lado, o que você vai encontrar, Ashra? E vai encontrar o que Russell escreveu na revista de 1908. Ele diz assim, nossa expectativa, certa ou errada, é que ocorrerão maravilhosas manifestações do julgamento divino contra toda a injustiça, e que isso significará o colapso de muitas instituições atuais, se não de todas. Isso aconteceu com a Primeira Guerra Mundial, né? Aí ele afirma, Ashra, olha, nós não estamos profetizando. Nós não estamos profetizando. Estamos apenas transmitindo nossa opinião.
e nem sequer asseveramos que não há erro em nossa interpretação da profecia e nos nossos cálculos cronológicos. Aqui basta, o Ashra, para provar que a acusação que vocês fazem de que Russell é um falso profeta, que afirmou o fim do mundo, é mentirosa. E o termo pejorativo que você usou para Russell, na verdade, recai a você e a todos aqueles que dizem que Russell contou uma mentira, só que não são capazes de provar que realmente ele afirmou que era um profeta. Algo que ele nunca fez. Então, o termo pejorativo define aqueles que nos acusam de sermos mentirosos. Deixa eu só dar um recado. Essa rodada aqui terminou, tá? Agora vai ser a Ashra que vai fazer uma pergunta de 2 minutos. Deixa eu até zerar aqui. Mas, por favor, gente, por favor, evitem. Eu sei que é impossível, mas evitem de sair na hora do amigo estar falando, porque realmente fica um pouquinho assim, fora, né? Então, urgente, coisa urgente e tal, mas, né, só para não... Vamos lá, eu peço por favor, tá, Ashra? Evita aí. Solta seu microfone. Solta não, desmuta seu microfone, 2 minutos para você perguntar. Se eu disser o que eu estou fazendo aqui, a tua live cai, então complica. Vamos lá. 2 minutos. Adriano, eu não fui pejorativa com o Russell. Quando alguém não fala a verdade, ele está falseando a verdade. Quando alguém não fala a verdade, ele está mentindo. Se eu falar uma coisa aqui que não é verdadeira, eu estarei mentindo, eu serei mentirosa. Você pode me chamar de mentirosa que você não estará me agredindo. E eu nem me sentirei agredida. Muito pelo contrário. O Russell faltou com a verdade, Adriano, quando ele anunciou, veja, você colocou, ou certo ou errado, nós aguardamos grandes eventos. Que evento? Porque em 1914 teve a Primeira Guerra Mundial, a segunda vem lá na frente. Jesus é coroado na primeira, segundo vocês. Ó, o grande presente de Jeová, uma guerra mundial para coroar o filho dele. Que absurdo, que lastimável. Aí lá, em 1939, vem a segunda. Então, qual outro evento o Russell aguardava? A restauração de Jerusalém veio em 48, que é onde, de fato, o povo de Deus passa a ter efetividade. Mas a minha pergunta é, Adriano, qual é a profecia bíblica que, de fato, apresenta 1914 como o ano da coroação de Jesus Cristo no céu? Sem firulas, sem filigranas, eu quero uma coisa exata, eu quero uma prova bíblico-documental, não a interpretação de vocês, porque a interpretação de vocês não serve. Neste sentido, não. Você percebe que por mais que vocês acusem os demais irmãos da cristandade, ninguém ousou a fazer um prognóstico da vinda de Jesus e nem dar uma data ou coisa parecida, ou falar de eventos que aconteceriam, que evidenciariam o coroamento de Jesus no céu. Eu quero que você, Adriano, me responda qual a profecia bíblica que fala que em 1914 Jesus foi coroado no céu, sem a enrolança de Apocalipse 6. Por favor, obrigado. Ok, 2 minutos da pergunta da Ashra. Agora, Adriano, 5 minutos pela tua resposta. Então, Ashra, eu mostrei que Apocalipse capítulo 6, que você não trouxe nenhuma argumentação que pudesse ser melhor do que a minha explicação, continua de pé. Você teria que provar que o cavaleiro do cavalo branco não é Jesus, que ele não recebeu a coroa, que não ocorreu após esse fato dele receber a coroa, que não tenha ocorrido uma matança na terra. Você teria que provar tudo isso, você teria que exatamente tirar Apocalipse 6 da sua Bíblia. Esse é o texto mais claro que você vai encontrar para provar 1914. Ashra, não é querendo ser pejorativo com você, mas eu estou usando argumentos básicos, básico do básico aqui, entende? Apocalipse 6, por exemplo, é o mais simples. Jesus é o cavaleiro do cavalo branco, é dado uma coroa para ele, ele começa a sua cavalgada e a cavalgada do cavaleiro cor de fogo, que representa a morte. Vamos deixar Jesus falar, né? Mateus 24, quando perguntaram para ele sobre a destruição de Jerusalém e o fim do mundo, ele não deu uma data. Olha, vai acontecer no ano 70 a destruição, e nos anos seguintes, e vai acontecer também
o fim do mundo, o começo do fim, do tempo do fim, em 1914. Ele não falou isso, ele deu sinais. Até porque a pergunta foi: qual será o sinal da tua presença e da terminação do sistema de coisas? Aí Jesus responde. E o detalhe, Ashera, você sabe qual foi o primeiro sinal que Cristo falou? O primeiro sinal está no versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e relatos de guerra. Aí ele reforça no versículo 7. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. O primeiro sinal que Cristo deu quando ele se tornasse rei coroado no céu era o ocorrer guerras aqui na terra. E de fato aconteceu. Apocalipse capítulo 6 não deixa eu mentir. Não deixa, nem que eu quisesse, não tem como. Ali Jesus é o cavaleiro do cavalo branco, recebendo uma coroa. Tem um verbo dar, foi-lhe dada uma coroa. E isso aqui na terra aconteceu a matança, que conforme está descrito lá no texto. Por que ocorreu a matança? Eu vou explicar para você. Apocalipse capítulo 12, versículo 7, eu já tratei sobre esse capítulo, fala que Satanás lutou contra Miguel e os seus anjos, foi derrubado. Lá no céu, a reação dos anjos está no versículo 10, que eles cantam em alta voz. Agora quando? Após a expulsão de Satanás do céu. Então, somente após a expulsão de Satanás no céu, se realiza a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. A autoridade é essa, Ashera? Aquela que ele falou em Mateus 28, 18. Foi-me dado todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Ele recebe isso após expulsar Satanás do céu. E por que ocorre uma matança aqui na terra? Por que ocorreu a Primeira Guerra Mundial? Você lê no versículo 12. Por esta razão, regozijai-vos, fiquem alegres, ó céus, e todos os que moram nele. Ai da terra e do mar, porque desceu a vós o diabo, tendo grande ira, sabendo que ele tem um curto período de tempo. Ashera, isso aqui é básico. No céu, Jesus expulsa Satanás e ele recebe a coroa. Ele começa a sua cavalgada para rumo à vitória. Começa-se também a expulsão de Satanás no céu, aqui na terra, irado. Ele agora vai fazer com que as coisas fiquem pior na terra. O primeiro ato dele, após a expulsão, é justamente causar uma guerra mundial, como havia sido predito em Apocalipse 6, versículo 4. Não existiria paz na terra e uma matança entre as pessoas. Isso só aconteceu em escala mundial pela primeira vez em 1914. E Satanás ficou irado com isso, causando a Primeira Guerra Mundial. Outros sinais que Jesus falou foi fome, e você sabe que após a guerra teve muita fome. Após isso também teve a peste negra, que ceifou milhões de vidas. Os sinais que Jesus Cristo diz em Mateus 24 passam a se cumprir em escala mundial apenas após 1914. Então não tem... negar isso aqui é negar a história e claramente a Bíblia. Ok, muito bem. Agora a réplica da Ashera, 2 minutos, Ashera, pode ir lá. Seu áudio. Adriano, em Mateus, capítulo 28, aqui no verso 18, essas são falas pós-ressurreição, tá? E chegando-se, e quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Adriano, a morte e a ressurreição de Jesus acontece ali pelo ano 30, 33 da Era Comum. Ele profere essas falas aqui: agora me é dado todo o poder nos céus e na terra. Ele falou pós-ressurreição. Ele não falou em 1914, essa ideia maluca, Adriano, apenas de vocês. Ora, se Jesus já recebeu todo o poder nos céus e na terra após ressurreição, como é que só em 1914 ele vai receber uma coroa na cabeça?
Se a ideia de reino guarda relação com coroa, Adriano, então no capítulo 4 de Apocalipse, todos aqueles anciãos também estão reinando por ordem de Deus, porque todos eles têm coroas na cabeça e eles depositam aquelas coroas no chão em homenagem ao Cordeiro. Entende como o seu argumento não faz o menor sentido? E você também, de fato, não trouxe nenhum texto bíblico que corrobore com 1914. Está até ficando chato para a gente repetir isto de modo exaustivo, mas é preciso repetir para que fique gravado na cabeça das pessoas. Jesus não começou a reinar em 1914, Mateus 28, 18. Ele disse, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Deus não deu poder ao seu Filho Jesus Cristo pela metade. Ele não deu um poder ali no ano 33 para finalmente, em 1914, colocar a coroazinha de brilhante na cabeça dele. Isto é enrolação, minha gente. Isto não passa de um argumento falacioso. Não tem o menor cabimento. E por fim, e não menos importante, o senhor Russell... Ok, deu os 2 minutos da Ashra de réplica, tá? Gente, o terceiro bloco já acabou. Vocês querem mais um bloco ou pode encerrar e subir umas 2 pessoas para fazer pergunta? Eu concordo com as pessoas que as pessoas subem e fazem perguntas, porque tem gente aqui já me enchendo a paciência, querendo que eu tinha marcado um compromisso. Mas. Ok. Se for. A gente não vai poder mais se perguntar e nem falar nada, fazer considerações? Bom, considerações finais tem, né? Só que assim, depois das considerações eu vou subir ou vocês querem mais um bloco de pergunta, resposta e réplica? Não, eu quero apenas fazer as minhas considerações finais. Não tem quanto tempo? Considerações finais 2 minutos para cada um, tá? E depois a gente vai subir uma pessoa para fazer pergunta para a Ashra, uma pessoa para fazer pergunta para o Adriano, uma pergunta para a Ashra, 2 perguntas para cada, tá? Muito bem. Vai lá, Ashra, 2 minutos para você fazer o resumão aí e as suas considerações finais. Eu prefiro falar após o Adriano. Pode ser, Adriano? Ou ela mesmo? Pode ser? O Adriano tá numa vibe de boa, né, cara? E a parede que ele tá usando, que é assim, meio zen, meio clean. Olha lá, vai! Pode, cara, pode ser. Vamos lá. Ashra, questões teológicas não se respondem ou não se refutam meramente com opiniões teológicas. Elas se refutam com a Bíblia. De fato, eu não estudei a teologia, não me faz nenhuma falta, porque eu vejo que vocês são teólogos e ainda não sabem nem o que é o reino de Deus. Você disse que era algo que tem dentro de nós. Não é? Quem disse foi Jesus, né? É um sistema de governo que está dentro de nós porque nós desejamos profundamente esse governo. Não que é meramente algo abstrato que está dentro do nosso peito. Não faz sentido. Mostrei aqui, pelo menos, algumas evidências de 1914. Primeiro, Apocalipse capítulo 6, versículo 1 ao 4, onde Jesus recebe a coroa e isso traz uma guerra mundial para a Terra. Segundo, mostrei que Jesus Cristo, quando sobe ao céu, ele recebe autoridade, assim como um político recebe autoridade em outubro, mas só começa a exercer o seu cargo em janeiro. Ele já é o prefeito, o presidente designado, mas ainda não está em exercício. Jesus, até 1914, Hebreus 10:13, disse que ele ficou esperando, assim como um político, até que ele recebesse a coroa ou a faixa presidencial, que isso só acontece em 1914. Mostrei que Satanás foi expulso em 1914, porque só depois disso é que os anjos dizem que a autoridade de Cristo passou a ser exercida. Mostrei diversas profecias e lamento, Ashra. Os argumentos contrários não foram suficientes para derrubar o entendimento bíblico e claro sobre 1914. Teria muito mais para lhe falar, mas talvez você não esteja ainda preparada para ouvir. E Russell não era um profeta. Ok. 2 minutos de resumão da Ashra aí, considerações finais, Ashra, teu microfone. Meus caros ouvintes, o senhor Adriano falsia a verdade quando diz que Jesus começou a reinar em 1914, porque segundo Mateus 28 e 18, o próprio Jesus diz, toda autoridade me é dada no céu e na terra.
Satanás não foi expulso do céu em 1914. Você não vai achar isto na Bíblia. Isto é apenas um raciocínio tosco, produzido pelo continente mental ingênuo dos testemunhos de Jeová, com todo respeito que os tenho, que os devo. E não menos importante, eu enfrentei Apocalipse capítulo 6 e disse que o texto de Apocalipse capítulo 6 não se refere a 1914 e à guerra que aconteceu. Eu citei também o capítulo 12, enfrentei e disse que aquela perseguição se deu na Alta Idade Média. Um movimento que foi empreitado contra a Igreja de Cristo. Enfrentei Daniel capítulo 4 e provei que ali os 7 tempos se referem a Nabucodonosor. E o Adriano, pelo contrário, tentou nos iludir com a ideia de que aqueles tempos ali também podem ser aplicados a Jesus. É o que eles ensinam também no site deles, dos Testemunhos de Jeová. Então, meus colegas, irmãos, não caiam nesses sofismas, sob pena de vocês estarem perdendo o melhor de Deus. E sim, Jesus não começou a reinar em 1914. Essa foi uma mentira contada por Russell, porque ele não tinha desculpa melhor para dar para o fato de que ele havia anunciado que Jesus voltaria em 1914 e não voltou. E essa historinha não vai apenas até 1914, ela vai além, vai em 1925, outras mentiras foram contadas, inclusive da ressurreição dos patriarcas, que nunca aconteceu. Abraão, Isaac e Jacó. Pelo menos ninguém viu eles andando por aí. Obrigada.